Amigos do Obreiros, bom dia. Que bom poder estar de volta aqui com as nossas palestras, aqui na nossa casa, sendo transmitida via YouTube. Vamos dar aqui alguns avisos importantes e que possamos, nesses próximos minutos, nos mantermos conectados em prece e que possamos também nos colocarmos à disposição dos benfeitores para contribuirmos com as nossas energias, melhores energias, para todos aqueles que necessitam. Falando aqui sobre a nossa casa, é importante lembrarmos que no nosso site, o www.obreirosdobem.org.br, nós temos a livraria virtual, então podemos comprar os nossos livros, continuar comprando os nossos livros, dar livros de presente, fazer o pagamento das nossas contribuições, além de fazer doações para casa. Um outro recado muito importante aqui é a respeito da nossa próxima entrega de cestas básicas, que vai acontecer no dia 20/6. Então, todos os sábados, o Obreiro tem aberto as suas portas às 9 da manhã até às 17 horas. E neste mês, nós ainda estamos precisando de fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo e leite em pó. Então, façam as suas contribuições, vamos participar dessa ação que nesse momento, de desafiador que estamos passando, há muitos irmãos nossos necessitados, que possamos contribuir com eles. Então vamos ler o nosso projeto de transformação oral. Semana da Atitude Provedora. É bom que estejamos atentos para a realidade de que se algo nos incomoda ou nos chama a atenção, é porque, de certa forma, aquela ocorrência desperta-nos pelas atitudes que ainda precisamos adotar diante da vida. Livro Anotações Espíritas por Espíritos Diversos, psicografia de Divaldo Franco, organização Geraldo Campete Sobrinho. Amigos, prover é o mesmo que fornecer, abastecer, é encarregado de prover alguma coisa. Abaixo vamos ler um texto do livro Atitudes, de Sônia Café, que diz o seguinte: a Mãe Terra dá de si a todas as criaturas que vivem no seu espaço sem pedir nada em troca. Quando utilizamos os seus recursos corretamente, estamos recebendo tudo o que necessitamos. A atitude provedora nos coloca na posição de perceber onde estão os recursos disponíveis e como distribuí-los e usá-los de modo adequado para que todos deles possam participar. A ação provedora busca e descobre as formas de nutrir o que quer que esteja pedindo a nossa atenção com recursos materiais, afetivos ou mentais e providencia o que for necessário para que algo aconteça efetivamente. Evite o consumo excessivo. O que é supérfluo em nossas vidas se transforma em carência mais tarde. Tudo reflete e atrai. Se valorizássemos mais o simples, se entrássemos em sintonia com nossa essência interior, com mais constância, se medíssemos mais nossas atitudes, palavras, pensamentos e os sentimentos, conviveríamos e distribuiríamos uma energia de melhor qualidade. Pode não parecer, mas as atitudes, ainda que pequenas, podem fazer grande diferença em nossa vida. Que tal tomarmos atitudes provedoras a partir de agora? Então vamos direcionar os nossos corações ao nosso Mestre e Senhor, o nosso Rei Solar, o nosso Irmão Maior, e neste momento agradecer a Ti, Jesus, as bênçãos e os favores, os talentos que a Tua misericórdia infinita, em nome de Deus, tem nos oferecido. E são tão importantes em nossas vidas. Tem nos feito caminhar, tem nos fortalecido para que possamos enfrentar os muitos desafios e aprender as lições preciosas de agora. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos novamente, nesta casa, pela continuidade do trabalho
incessante no bem, pelos amigos queridos, encarnados e desencarnados, que nos inspiram, que ombreiam conosco no dia a dia, que nos dão forças para continuarmos a nossa marcha. Abençoe o nosso planeta, a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos nos reinos inferiores. Abençoe essa nossa casa, que tem nos servido há tantos milênios, Senhor, para que possamos alcançar o objetivo maior pelo qual fomos criados, o encontro com Deus em nós mesmos. E obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, por permanecer em nosso coração, por não nos faltar em nenhum momento. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E cada vez que temos a oportunidade de estudar as parábolas de Jesus, porque Jesus falava em parábolas, né? Naturalmente ele falava em parábolas. E eu acredito que vocês já tenham lido, discutido, né, o motivo pelo qual ele usava esse recurso abençoado como um grande pedagogo que também era, para que esse conhecimento ficasse para sempre conosco e ao longo do tempo, com o despertamento das nossas potencialidades e com a nossa evolução intelectual, nós pudéssemos aprofundar cada vez mais essas lições. A parábola dos talentos, ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Então, como eu disse, né, a parábola ela é uma pequena narrativa, né, usa alegorias para transmitir uma lição moral. Jesus usou alegorias, sim, né, todo o contexto da sua época, para que, com simplicidade, sem ser simplista, né, com simplicidade, ele pudesse transmitir lições que, ainda hoje, com todo o conhecimento intelectual que temos, com todo o desenvolvimento que a humanidade possui, moralmente falando, nós ainda não penetramos. Eu acredito que, se pudéssemos comparar um iceberg, tudo que nós desconhecemos dos ensinamentos das parábolas ainda estão na parte que fica coberta pelo mar, né? E temos apenas uma ponta para que já é a nossa interpretação, a nossa capacidade de chegarmos a uma determinada lição, ou muitas lições, né? Então, a palavra parábola, ela vem do grego, parabole. A sua etimologia significa comparação. Então, é muito comum, né? E a gente vê isso realmente nas parábolas. Jesus faz comparação de uma coisa com a outra, né? Ele faz um paralelo para que fique mais fácil de compreendermos qual é a lição. Eu trouxe duas passagens evangélicas aqui, duas do Novo Testamento e uma do Antigo Testamento, para que a gente possa ver a importância das parábolas. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 35, diz lá: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábola, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. E se a gente busca lá no Antigo Testamento, em Salmos, no capítulo 78, no versículo 2, está lá a profecia: abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. E Jesus trouxe, né, ele trouxe todo um cabedal de conhecimentos que nós não tínhamos naquele momento. Ele fez uma síntese gloriosa, né, de ensinamentos, né, de todos os profetas até então, resumido, né, na lei do amor, né, no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a nós mesmos. E trouxe muitos ensinamentos, para que nós pudéssemos, ao longo da nossa jornada aqui na Terra, porque ele já tinha conhecimento, visão de todas as etapas que viriam pela frente, nós pudéssemos ir aos poucos nos aprofundando nessas lições e tirando o melhor delas. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 33 e 34, diz: e com muitas parábolas semelhantes dirigia-lhes a palavra,
conforme podiam compreendê-la. Olha que ponto importante, conforme podiam compreendê-la. E não lhes faltava senão, e não lhes falava senão em parábolas. Mas em particular, aí falando dos discípulos, né, ele explicava tudo àqueles que estavam mais próximos dele. Então Jesus ele fala de acordo com a nossa capacidade, com a capacidade que nós tínhamos naquela época, e entendendo que, como era uma narrativa que iria atemporal, ela iria suplantar os tempos, as lições ficariam para a eternidade. Então, esses ensinamentos, eles vêm com o objetivo para que a gente possa refletir. Né? Eles vêm como alerta, eles vêm como ponto de atenção e sempre nos levam, sempre nos levam a um mergulho ao nosso mundo interior, né? A nós mesmos. Eles vêm com o objetivo de nos levar a uma reflexão para a busca do nosso Cristo interno. É esse o objetivo da mensagem do Cristo, né? É a busca de nós mesmos, a busca de Deus em nós. Então, Jesus, se eu posso dizer em síntese, ele falava por parábolas, porque, interessante, né? Nenhuma luz que deseja iluminar, ela pode ofuscar. Então, se você coloca uma luz muito forte, e as pessoas não vão enxergar. Se elas olharem para a luz, elas não vão enxergar. Se elas tirarem o olho daquela luz, elas vão continuar sem enxergar por um bom tempo. Ela ofusca. As parábolas, elas vêm na medida certa, que no ponto de evolução da criatura, eu vou ter a compreensão necessária para aquela lição. Feito esse preâmbulo, né, vamos falar em si da parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos itens 14 a 30. Eu vou rapidamente resumir aqui com as minhas palavras, mas fica aí a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, 16, item 6, ou na Bíblia. Então, o que conta a parábola dos talentos? Ela conta que um senhor, né, um homem de muitas posses, de muitas riquezas, ele resolveu fazer uma longa viagem. Então, eu vou fazer uma longa viagem, chamou 3 dos seus servos e disse o seguinte: olha, eu vou distribuir para vocês algo de muito valor. E deu para o primeiro 5 talentos, que são, podemos dizer que são pesos de valor. Né? 5 talentos, pode ser de prata, pode ser de ouro, naquela época, de prata. Então, deu para um 5, deu para outro 2 e deu para o último 1 talento. E foi fazer a sua viagem. Foi fazer a sua viagem e retornou muito tempo depois e chamou os seus servos, porque ele tinha distribuído algo que era dele. Então ele chamou e falou assim: olha, deixei com vocês para que vocês pudessem administrar, agora eu quero saber o que vocês fizeram disso aí. O primeiro, que tinha recebido 5, disse: Senhor, olha, eu apliquei corretamente, administrei, tem aqui mais 5. O Senhor ficou felicíssimo. Ótimo, que bom, né? Feliz é você que administrou tão bem os recursos que lhe foram dados. O segundo chegou com 2 talentos recebidos, entregou mais 2 ao Senhor. Maravilha, ótimo, você também administrou muito bem. O último, que recebeu 1 talento, falou: Senhor, eu já lhe conheço, o senhor é muito rígido, eu não quis arriscar. Eu enterrei o talento e aqui eu te devolvo. E o Senhor falou com ele: mas não foi para isso que eu te dei o talento. Eu te dei o talento para que você pudesse multiplicá-lo. Esse é o resumo, né, nas minhas palavras, da parábola dos talentos. O que a gente pode apreender ao aprender desta parábola, né? Primeiro, um ponto que me chamou a atenção, que nunca tinha chamado a minha atenção, né? E aí a importância do estudo, né? Quando a gente faz o estudo metódico. Quando eu li a parábola dos talentos agora, eu falei: essa parábola está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No capítulo 16, o título é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que será? Por que esta parábola, que fala sobre administrar os recursos que a providência divina coloca em nossas mãos,
porque a essência é essa. Por que está no capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon? Porque no uso desses recursos, né, na administração desses recursos, daqui a pouco a gente vai dizer um pouquinho o que é os talentos, a gente vai recorrer ao Emmanuel para falar sobre, trazer o conceito de talentos, mas na administração desses recursos que nos são emprestados, não há como ficar numa posição neutra. Aliás, não tem posição neutra, né? Os espíritos já nos ensinam. Se você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Não existe neutralidade. Eu estou aqui em cima do muro. Não, não tem neutralidade. Ou eu faço bem, ou eu estou fazendo mal. Se eu não estou fazendo mal diretamente, eu estou sendo conivente, eu estou participando de alguma forma, indiretamente, para que o mal continue fortalecido ou seja ainda mais fortalecido. Então, este é um ponto muito importante, né? Na administração dos recursos divinos, o nosso posicionamento deve ser. É possível que seja, é viável que seja, é necessário que seja para o nosso próprio bem. Um posicionamento positivo, um posicionamento direcionado para o bem e não para o mal. Eu estou usando os recursos que Deus me emprestou. Então, fica aí, né, ficou para mim uma dica e eu compartilho com vocês, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon em muitas coisas, e principalmente na administração dos recursos divinos. E lá em Lucas, no capítulo 16, item 3, trouxe aqui para reforçar, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro. Ou se prenderá a um e desprezará o outro. Então, não tem como escapar. Ou é um, aqui é binário mesmo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você está fazendo bem, ou você está fazendo mal. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Podemos, então, interpretar, entre tantos ensinamentos dessa parábola, que ela também traz uma visão profética, pensando neste momento de transição planetária que nós estamos passando, já desde de muito tempo, que não é de agora, mas que vem se adensando, que é um momento em que nós estamos transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ainda tem tempo pela frente para isso, mas ela nos traz essa visão profética, que nesses tempos desafiadores não basta ser só vigilante e esperar. A gente tem que fazer alguma coisa. O servo lá que recebeu 5 talentos, ele estava vigilante, mas ele não ficou esperando que os talentos se multiplicassem. Ele foi à luta. Ele administrou bem os recursos. Ele fez acontecer. Ele arregaçou as mãos para o trabalho. O que recebeu 2, a mesma coisa. E o que recebeu 1? O que recebeu 1 ficou esperando. Ele enterrou os talentos. Ele perdeu a oportunidade. Ele ficou deitado em berço esplêndido, esperando que alguma coisa acontecesse. Ora, o progresso se dá quando nós trabalhamos. É lei do progresso que está conectada com a lei do trabalho, né, com a nossa evolução. Então, não existe progresso se não houver trabalho. E nessa parábola, Jesus ele aponta caminhos para a gente. Ele adverte, ele consola, ele estabelece qual a atitude espiritual. Isso é um ponto muito importante, né? Qual é a atitude espiritual que nós devemos ter diante da vida? Ou seja, aplicar bem os talentos que nos são emprestados e multiplicá-los. Porque o objetivo é... Veja, ele não exigiu o quanto. Ele não exigiu, multiplica por 2, por 10, por 15. Não, mas é para trabalhar, porque todo trabalho vai ser recompensado. Nós somos os trabalhadores da vinha. Então, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e o Senhor sabe o quanto nós podemos dar, o quanto que o que nós oferecemos está sendo oferecido verdadeiramente de coração. E dessa maneira, nós passamos a contribuir na obra da criação de forma consciente, co-criando com Deus. A consequência disso, ou em paralelo, enfim, esses tempos e movimentos, eles não acontecem, eu não vou contribuir, vou evoluir. As coisas vão acontecendo. Eu trabalho no bem, eu contribuo, eu sou ético, eu sou honesto, eu estou procurando domar as minhas más inclinações, eu estou evoluindo.
Então, é um processo, né? A vida, a evolução é um processo. E a natureza que está ao nosso redor nos mostra isso claramente, né? O ponto da parábola não era a administração de recursos financeiros, mas o Senhor queria experimentar, interessante, né? Experimentar os homens, no caso, os servos, né? E Deus nos experimenta oferecendo os talentos para que ele possa, mais à frente, dar mais talentos ou tirar, porque se eu não administro bem, eu vou ter que aprender lições primeiro ou outras lições para ter aqueles talentos de volta. Então faz todo sentido quando a gente pensa que é Deus que nos oferece, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não podia ter furo nisso aí. O furo fica por nossa parte. Mais alguns ensinamentos, algumas reflexões sobre essa parábola, né? O Senhor fica claro que é Deus, né? Os servos somos nós, e aí trago mais uma vez a questão, né? Estamos servindo a quem? Estamos servindo a Mamon, ao mundo, aos nossos interesses pessoais, ou queremos verdadeiramente servir a Deus, servir ao bem, passar pela vida, seja numa existência, numa encarnação ou no mundo espiritual, com dignidade, caminhar com dignidade. Porque se a gente já tem essa consciência, se temos a nossa, se não é ainda uma convicção, né, mas já é um entendimento e sabemos que isso é melhor para nós, por que não fazer? Por que ficar parado? Por que enterrar os talentos? Por que perder tempo? Porque eu vou ter mais quantas encarnações eu quiser. Meu amigo, você pode até ter, não sei se aqui na Terra. Mas você já pensou também em quanto tempo você vai sofrer? Em quanto tempo você vai ficar paralisado? Paralisar a sua evolução? Que você vai se afastar das pessoas que você ama e que hoje estão evoluindo junto com você, e se você ficar à margem do caminho, elas vão continuar evoluindo? Podem até voltar para te resgatar. Porém, né, tudo tem ônus e bônus, e é muito importante que a gente tenha consciência disso. E os talentos, o Emmanuel no livro da Esperança, no capítulo 42, na mensagem Concessões, porque talentos, né, os recursos que Deus nos empresta são concessões, não é nosso. Pode até passar a fazer parte do nosso patrimônio espiritual, de acordo com o que utilizarmos. Mas tudo é de Deus. Emmanuel diz o seguinte: talentos. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita, de quando em quando, naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Ou seja, regime de compulsória. Gente, todo mundo que está encarnado vai desencarnar. Então, eu posso ter $1 milhão. Desencarnei, não vou levar $1 milhão. Esse 1 milhão vai ficar para meus filhos e tal. Então, emprega bem, porque não é para ficar só para os nossos filhos. Não é para ficar só para os nossos conhecidos. Quando Deus nos dá qualquer talento, e o dinheiro também é um talento, é para que a gente possa multiplicar o máximo possível. Então, quem recebeu $1 milhão, ou tem $1 milhão, com certeza tem a possibilidade de muito multiplicar isso, beneficiando muitas pessoas. E continua Emmanuel, não apenas os dons da inteligência. Então, se temos um cérebro físico que permite a nós, espíritos, nos manifestarmos convenientemente, e temos acesso à educação, é mais um talento. O cérebro físico, o acesso à educação, são os recursos que Deus nos oferece. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos. Os patrimônios afetivos, os amigos, a família, são patrimônios afetivos. Aqueles que vão cruzando o nosso caminho, ombreando conosco e colaborando na nossa evolução, e nós colaborando também com a evolução deles. E até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor para investi-los na construção da própria felicidade. Muito interessante também quando ele traz, né? E até mesmo as dores. Até mesmo as dores são vistas como recursos, como talentos.
Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Denis fala da dor como a potência da alma, como uma alavanca para a evolução do espírito. E é mesmo, né? Eu não estou falando da dor, sofrimento, da rebeldia, estou falando das dores que são necessárias, que fazem parte, que são necessárias porque fazem parte, são inerentes à vida física. E das dores morais também nessa caminhada. Elas que nos despertam muitas vezes, ou na maioria das vezes. Então, esses são os talentos que Deus coloca à nossa disposição: amigos, famílias, instrução, os bens materiais, a saúde, a nova encarnação. A doutrina espírita é um abençoado talento, um abençoado recurso em nossas vidas. E aí ficam duas reflexões aqui, já caminhando para o final do nosso estudo. A primeira: será que nós temos realizado escolhas inteligentes para empregar os talentos disponibilizados por Deus para cada um de nós? Será que a gente tem utilizado escolhas inteligentes? É muito importante que a gente não ande pelo mundo sem saber para onde nós vamos, por que nós aqui estamos, qual é o nosso objetivo, o nosso propósito. Porque se nós estivermos deixando a vida nos levar, como diz a letra de uma música aí, a gente não vai administrar corretamente os talentos. Eu não tenho dúvida disso. Mas com consciência, mesmo com a inferioridade que ainda trazemos em nós, a gente vai se esforçar, e aí já é trabalho, né? É esforço, exercício no bem para administrarmos corretamente esses talentos. E um outro ponto é que esses recursos são distribuídos segundo as nossas possibilidades. Isso é muito, muito, muito importante, para que a gente não se rebele, porque Deus não vai dar para os seus filhos cargas que eles não podem suportar. Se ele deu 5 talentos lá para um e deu 2 para outro, é porque ele sabia que esse aqui, ele tinha méritos, ele poderia suportar todo o trabalho que exigiria multiplicar os 5. A mesma coisa para o que recebeu 2 e a mesma coisa para o que recebeu 1. Deus não vai dar para nós tarefas aqui na Terra, missões aqui na Terra, que nós não podemos suportar. A gente até pede. Mas os espíritos benfeitores, nosso espírito guardião, não vai fazer isso. Né? Nosso espírito guardião é um espírito superior. Ele vai, não, negativo. Você não vai com tudo isso. Você não está com essa bola cheia assim, não. Começa por aqui, faz o pouco, porque quem faz no pouco vai conseguir um dia fazer muito. Então ficam essas lições, essas reflexões para a gente, né? Destacando aqui, né, que cada indivíduo conquista com o seu esforço, em cada existência, o seu cabedal de conhecimentos intelectuais, né, o desenvolvimento moral, e se administra bem esses talentos que são colocados, esses recursos que Deus nos concede, nos empresta, eu não tenho dúvida que eles vão ficar conosco, vão ficar sempre conosco. O inverso também é verdadeiro. Se nós não administramos bem, nós não vamos poder ficar com ele. Né? Considerando ainda, né, que neste processo, muitos passam a vida inteira reclamando. Muitos. Eu também reclamo. A gente reclama. O que a gente não pode é ficar preso na reclamação. Porque quando eu fico preso na reclamação, quando eu me prendo na rebeldia, quando eu me angustio por todas as coisas, como eu penso que eu sou o mais injustiçado, quando para mim todos os problemas do mundo são porque as outras pessoas existem e eu estou sendo sempre prejudicado pelas atitudes dos outros, tem alguma coisa errada nesse pensamento, nessa postura. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não perder as melhores oportunidades que a vida tem nos oferecido, e todas elas, quando vêm de Deus, são as melhores oportunidades. E, por fim, né, já trazendo o final aí da parábola dos talentos, quando o Senhor se dirige a este que enterrou o talento, esse servo que enterrou o talento, ele diz, eu vou trazer aqui da parábola: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dá-o a quem tem 10. Então, quem não administra bem vai ser retirado e vai ser transferido para quem sabe administrar, porque quem multiplicou 5, agora vai multiplicar 10, os 10 talentos que
os mais 5, né, somando 10, que irá receber e vai aprender novas lições com isso. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, interpretando, né, concluindo o nosso trabalho, que a gente já discutiu bastante esse ponto aqui, não bastante como deveríamos, né, mas como o tempo nos permite, é fato que quanto mais a gente doa amor, mais a gente recebe amor. Quanto mais a gente administra corretamente, com dignidade, com retidão, aquilo que Deus hoje nos concede, mais Deus vai colocar na nossa conta para que a gente possa multiplicar em benefício de nós mesmos e em benefício dos outros. Então, a vida sempre vai nos proporcionar recursos, e que nós possamos administrá-los com inteligência e com dignidade. E só dessa maneira a gente consegue entrar no que a parábola traz lá, né? Entra nas alegrias do Senhor. Né? Nós estamos aqui na vida para que a gente possa construir uma estabilidade em relação aos nossos sentimentos. É fácil? Não, não é fácil. E se fosse fácil, não teria valor. Então, uma estabilidade em relação aos nossos sentimentos. Fortalecer nossa resiliência interna, porque a grande luta não é aquela que nós travamos fora. Não é isso. A grande luta é aquela que nós travamos dentro de nós mesmos. Então, fortalecer essa resiliência interna e aplicar esses recursos que Deus nos concede na construção de um mundo melhor. Né? Não podemos nos recolher ao medo. E principalmente na hora pela qual passamos, ao pessimismo, às angústias, às indiferenças, às condenações. A gente condena o tempo todo, né? Então, cuidado com as condenações, porque agora, nesse instante, neste momento, com todos os talentos que Deus nos oferece, nos ofereceu e continua nos oferecendo dia a dia, a vida nos chama ao trabalho perseverante no bem. Então, este é o nosso maior propósito, melhor propósito, para que possamos continuar evoluindo e caminharmos para Deus. É isso, meus amigos. Então, vamos finalizar esse nosso momento de estudo e de reflexão, agradecendo ao nosso Pai Supremo pelas bênçãos e pelos favores, pelos recursos que chegam em nossa vida em abundância. Obrigado, Senhor, por sermos seus filhos. Obrigado por ter nos criado, por nos amar e por nos conduzir pacientemente para o teu coração. Abençoa-nos, Senhor, a cada um de nós, aos nossos familiares, amigos, à família Obreiros do Bem, a todas as casas espíritas do nosso país, do mundo, a todos aqueles que nas mais diversas religiões estão trabalhando, ou não, né, estão trabalhando no bem, independente de ter ou não uma religião, mas estão se dignificando, exercitando o amor. Que sejamos fortalecidos na continuidade desse trabalho que só nos trará alegrias. Obrigado a Jesus, mais uma vez, aos bons espíritos que dirigem essa casa, a Batuíra, e aos benfeitores, e que possamos permanecer contigo, Senhor, pois temos a certeza de que estás sempre conosco. Graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma semana abençoada. Que assim seja.